Olá, pessoal. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco então sobre os processos de metalurgia, que seguem mais ou menos o mesmo tipo de reação química que a gente discutiu para a produção do silício. Tá? Então eu repeti aqui a reação do silício, né? Dióxido de silício mais carbono dando silício, aqui já coloquei ela balanceada, né? Essa reação química, eu vou interpretá-la, enfim, eu vou tentar descrever o que está acontecendo aqui, utilizando aquela ideia da semana anterior, onde os átomos, né, são formados por core, né, por coração, formado pelo núcleo e os elétrons mais internos, e a camada mais externa. E é justamente essa camada mais externa que é alterada, é aquela que participa da reação, é aquela que determina as propriedades químicas dos átomos, tá? E das substâncias. Então, quando a gente olha uma reação química, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo aí nessa camada mais externa de elétrons. A gente sabe que, né, já mostramos isso, que a grande maioria dos elementos da tabela periódica pertence ao grupo dos metais, né? Como a gente viu lá no nosso estudo da tabela periódica. Esses metais são átomos que têm um certo número de elétrons na sua camada mais externa e uma característica tal que eles têm a tendência de perder ou compartilhar esses elétrons, tá? Adquirindo uma carga mais positiva. Né? Então, eles têm mais tendência de formar cátions do que ânions, os metais. Tá? Então, essa tendência de doar elétrons, ela vai possibilitar, né, a reação com oxigênio, ela vai facilitar muito a reação com oxigênio, porque o oxigênio é o contrário, ele adora elétrons, ele é um bom receptor de elétrons. Como nós vivemos numa atmosfera rica em oxigênio no nosso planeta, né, a gente não vai encontrar muitos metais no seu estado puro, no seu estado elementar, né, porque eles tendo facilidade de encontrar, de reagir com oxigênio, né, na nossa atmosfera, eles vão encontrar oxigênio e vão formar óxidos. Tá? Exceto os metais mais nobres, como ouro, platina, né, que a gente pode encontrar puros, mas a maioria dos metais nós vamos encontrar na forma de óxidos. E se a gente deseja um metal puro, como é o caso do silício, né, que é um semimetal, a gente precisa dele puro para a indústria eletrônica, ou o caso do ferro, né, que a gente usa na produção do aço, a gente precisa então dos elementos no seu estado, né, elementar, metálico, não no estado de óxido. Então a gente precisa dos processos de metalurgia, que é simplesmente obter o nosso metal ou semimetal, no caso do silício, a partir do seu minério, a partir, né, da sua fonte de origem mineral, aí, que é o minério. Tá? Então, analisando aqui o caso do dióxido de silício, né, o dióxido de silício eu posso ver como se fosse composto por silício que perdeu 4 elétrons, por isso carga 4+, né, e oxigênio que ganhou 2 elétrons, por isso oxigênio 2-. Tá? Então esse 4+ e esse 2-, né, ele é chamado de estado de oxidação ou número de oxidação, né, do silício e do oxigênio aqui no caso. Tá? Depois nós vamos ver com mais detalhe os números de oxidação. Mas significa basicamente aqui nesse caso que cada átomo de silício que compõe aqui o dióxido de silício perdeu 4 elétrons. Então, se eu quero obter o silício metálico, eu preciso de um doador de elétrons que vai dar 4 elétrons para esse silício para formar um silício zero, né? Porque o elemento no estado elementar ele tem carga zero. E é justamente o que faz esse carbono aqui. Então eu tenho um padrão de reação que é um minério, né, a fonte do metal ou do semimetal, um doador de elétrons, e aí eu obtenho o metal e é a espécie aí, né, desse doador que vai reagir com o oxigênio. No caso aqui o monóxido de carbono. A metalurgia do ferro segue exatamente o mesmo processo. A parte dos coeficientes estequiométricos aqui, vocês vão ver que a reação é basicamente a mesma. Tá? O meu minério de ferro é o Fe2O3, onde o ferro se encontra no estado de oxidação 3+, ou seja, cada átomo de ferro ali perdeu
3 elétrons. Né? O meu doador de elétrons, de novo, aqui é o carbono. Né? E aí eu vou formar o ferro metálico e o monóxido de carbono. Né? Esses processos metalúrgicos, eles são feitos em elevadas temperaturas, né? Eu preciso de elevadas temperaturas para que essas reações ocorram, né? Essas reações, elas têm tendência natural de ocorrer da direita para a esquerda, né? E não da esquerda para a direita. Então eu preciso fornecer uma certa quantidade de energia para que elas ocorram. Nesse caso eu forneço essa energia, né? Basicamente queimando aqui o carvão aqui que eu forneço, né? Então, esses processos são chamados de pirometalúrgicos. Eu vou colocar um exemplo, um esquema aqui, né? São basicamente realizados em fornos, né? Então, eu vou colocar um esquema de um chamado autoforno, que é como a indústria processa esse material. Né? Então, por cima aqui são colocados, né, são alimentados aí o carvão e o minério, né? E há um fluxo de ar quente, onde ocorre ali a combustão, né, a fusão e a combustão do carbono aqui, né? E aí vai formar então o ferro, né, que sai no estado líquido. Tá? Isso aqui é uma coisa gigantesca, só para vocês terem uma noção. Vou colocar aqui a foto de um alto-forno real. Né? Tá? Esse aqui é um alto-forno da Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Então veja que aqui é um prédio, né, um edifício, veja a dimensão, né, o tamanho do alto-forno. São coisas bastante grandes, que portanto consomem muita energia e produz muito dióxido de carbono, monóxido de carbono, que são gases de efeito estufa. Né? Então é uma indústria que tem consequências ambientais bastante sérias, né? Que isso a gente vai analisar aí posteriormente. Tá? Existem ainda outros processos, eu vou dar o exemplo aqui da eletrometalurgia, que é utilizado, por exemplo, para a produção de alumínio. Tá? Nesse caso aqui, ó, veja que a reação é muito parecida. Né? De novo, o minério do alumínio é a bauxita. A bauxita é rica em Al2O3. Tá? Então, é a que a gente chama de alumina. Né? Então, a alumina é reduzida também com carbono para formar o alumínio metálico. É o mesmo processo. Aqui está doando elétrons e aqui está recebendo elétrons. Tá? Os elétrons da camada mais externa. A diferença aqui é que este processo, embora ocorra em alta temperatura, ele não ocorre num forno. Eu não estou basicamente queimando este carbono aqui. O processo que eu faço para transferir o elétron daqui para lá é um processo elétrico. Existe uma condução de corrente elétrica que retira o elétron aqui do carbono e joga lá no Al2O3. Por isso que é eletrometalurgia. Deixa eu mostrar também uma imagem do esqueminha aqui da eletrometalurgia do alumínio. Esse aqui é um esquematizado de uma cuba onde é produzido o alumínio. Então você vê que a alumina, né, o Al2O3 é alimentado aqui e eu tenho esses anodos de carbono enormes aqui, né, que estão em contato com a alumina que está fundida. Né? E eu tenho uma corrente elétrica que vai circular aqui do anodo, através dessas ligações aqui, com o metal que compõe a cuba. Né? A cuba é feita de metal, então os elétrons circulam por aqui, vão chegar até o Al2O3 e vão formar alumínio no seu estado líquido. Por isso, o processo eletrometalúrgico. O elétron não está indo direto do carbono para o alumínio, mas está passando através de um circuito externo. Vou mostrar também uma fotozinha aqui de uma fábrica de alumínio. Uma fábrica de alumínio real aqui, né? Aqui está então a foto, né? Então cada uma dessa aqui é uma cuba dessa que está representada. Então você tem uma sala imensa aqui com inúmeras cubas, né? E aqui você tem essas barras de metal que conduzem, né, a corrente elétrica por todas elas. Né? Processo também aí em escala industrial. Existem ainda outros processos metalúrgicos que são chamados de hidrometalurgia. Né? São processos, portanto, que ocorrem em solução aquosa. Né? Existem alguns metais
que são mais fáceis de serem colocados em solução aquosa. Em geral, os minérios deles são sulfetos e não óxidos, eles são um pouco mais solúveis, né? Geralmente a gente usa a hidrometalurgia quando o minério vem diversos tipos de metais misturados e eu preciso de algum processo especial para separar os diferentes tipos de metais do minério. Acontece, por exemplo, com níquel e cobalto, né? E com o urânio também é produzido por hidrometalurgia. Né? No caso da hidrometalurgia, não dá para escrever uma reação genérica, né? Porque dependendo do elemento químico ali que a gente está produzindo, o doador de elétrons ele pode ser distinto. Né? Eu posso obter o metal, uma vez dissolvido em solução, eu posso obter o metal por eletrometalurgia, passando corrente, eu posso obter o metal colocando um doador de elétrons na forma gasosa, por exemplo, borbulhando hidrogênio, que também é um bom doador de elétrons, né? Ou eu posso ainda precipitar esse metal reagindo com outro componente, né, em solução. Então tem vários tipos de hidrometalurgia, mas o processo é o mesmo. Tem que ter um doador de elétrons que faz com que o metal saia do seu, metal saia do seu estado oxidado, né, onde ele perdeu elétrons, e passe para o seu estado elementar. Okay? Nas próximas videoaulas, nós vamos analisar com mais detalhes as características dessas reações químicas, a forma como a gente representa, né, e os cálculos, né, de massa molar, de quantidade de matéria que existem e são importantes para a gente prever o que vai acontecer aí nessas reações. Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.